Olá, Brasil! Está entrando no ar mais um programa Israel Cassol Show na sua televisão. Como é que você tá? Tava me esperando a semana inteira, né? Eu também tava te esperando. Muito obrigado pela presença, pela sua audiência de sempre. Eu fico muito feliz de saber que você aí do outro lado está sempre esperando a gente aqui na Com Brasil TV e também na TV Cidade Farroupilha. A gente ama vocês e eu amo esse trabalho, assim ó, meu coração bate sempre, tum-tum, tum-tum, pra te encontrar toda semana, hein? Olha só, hoje no programa nós vamos ter Eduardo Omeltec, neurocientista e terapeuta, pra falar, sabe do quê? De Big Brother Brasil. Pra saber das energias desse povo, hein? Eu quero saber, ele entende do assunto e ele vai bater um papo comigo hoje no programa. Você vai adorar conhecer esse menino e também entender um pouco das vibrações que tá na casa do Big Brother Brasil. Eu quero saber de tudo. E claro, pra começar o nosso programa com o pé direito... Opa, coloquei o pé esquerdo agora. A nossa mensagem do dia lá no Instagram. Aqui é a nossa sabedoria do dia. Para ter sucesso, você deve eliminar dúvidas, aceitar desafios e rejeitar qualquer negatividade externa e pessoas que tentam te derrubar ou te dizer: você nunca será o bom o suficiente. Não dê ouvido a essa gente, hein, gente? A verdade é que você tem tanto potencial quanto qualquer outra pessoa no mundo. Acredite nisso. Se eu não acreditasse em mim, eu não estaria aqui agora para todo o Brasil no programa Israel Cassol Show! Gente, hoje a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que você aí de casa gosta. Big Brother Brasil 23. Tá um tititi, né, Eduardo Omeltec? Com Seja certeza. bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado você, querido. E você é neurocientista, terapeuta. Me fala o que você é, eu quero saber de você. Eu sou especialista em neurociência e comportamento humano e também tem algumas técnicas que fazem a medição da nossa energia, vinculado ao nosso comportamento, né? Para quem acredita, tudo é energia, né? A gente vibra sempre alguma coisa em tudo que a gente faz, as nossas sensações têm alguma vibração. E quando a Eu gente acredito acaba nisso. e quando a gente identifica isso e sabe lidar, a nossa vida, com certeza, ela fica muito mais leve. Você é neurocientista, como você falou, e terapeuta. Uhum. Quando e por que decidiu unir as duas funções? Porque eu acredito que quanto mais a gente tenta explicar a espiritualidade, mais a gente encontra a ciência, vice-versa, né? Então, quando você tenta sentir energia, o que que é o nosso campo de energia? É um campo eletromagnético, né? O que que é o que que a ressonância magnética faz? Algo que não ressoa no nosso corpo, o equipamento identifica. Mas a Aham. gente tem isso dentro da gente, naturalmente, também. E se a gente abre o olho para isso, a gente começa a entender, a gente começa a sentir essas energias. E eu gosto de dar um exemplo quando a gente é pequeno, quando a gente está em casa, nossa mãe e o pai chegam bravos da rua, eles não precisam nem falar, a gente já sente, É, alguma coisa aconteceu. Então verdade. a gente tem isso muito aberto, isso tem muito aflorado. Por que que a gente perde isso? Deixa de acreditar na espiritualidade, deixa de acreditar em energia, na vida, e a gente vai se fechando cada vez mais, e a gente não abre o olho para isso. Seria as vibrações de cada pessoa, isso? Com certeza. Cada pessoa vibra, cada comportamento avisa também, a nossa intuição também avisa muito, e a gente se engana, né? A gente quer se Ah, enganar, né? às vezes a gente chega nos lugares, né, Eduardo? E a gente sente aquela energia pesada da festa e diz: Meu Deus, que energia pesada tem aquela pessoa. É nós que estamos com a energia pesada ou é a pessoa? Aí, tem os dois lados, mas aí eu sempre, para os meus clientes, eu sempre faço um convite. O roteador e o celular, eles trocam sinais. Se eu vou num lugar e a energia tem ruim, conversa comigo, é porque também está em mim. Então, Uhum. eu tenho que analisar, levar para terapia, entender por que que eu estou captando aquilo, a tal da projeção, né? Então, quando a gente começa a entender isso, aí a gente vai para um lado totalmente mental, mas a gente captou como? Através de energia. Entende? Então, quando você explica uma coisa, você chega na outra. E quando você chega na outra, você volta para cá, porque tudo interfere. Não adianta eu Sim. colocar uma energia para Deus se eu não coloco ação. Ele vai ajudar, mas eu tenho que colocar ação, né? Então, sem ação, a ação é em vão, né? A vontade é em vão. Olha que bacana. O seu trabalho também envolve características energéticas, certo? Certo, certo, De que certo. forma você trabalha essa técnica?
Olha, quando a gente estuda, são várias técnicas que a gente tem. Então, vai desde o processo de radiestesia, vai desde o processo de análise de tarô, vai desde o processo do pêndulo, vai desde o processo de dual rod, que é um processo de energia que a gente avalia. Então, são vários processos e gráficos também que você consegue puxar. Por exemplo, aqui tem pirâmide, tem cones, onde eu vejo energia, vejo se está dando esse tipo de energia mesmo. E aí a gente vai tendo um diagnóstico, numa questão mais terapêutica, né? Numa questão mais Aham. terapêutica, sempre mais profundo, vai para traumas, vai para dores que a gente vem passando, mas numa questão do dia a dia mesmo, a gente já consegue perceber que energia a gente está vibrando nesse momento. E quanto tempo dura essa terapia? Geralmente é semanal, 1 hora e meia, mais ou menos, né? Eu falo que a primeira sessão ela é sempre maior, e aí se segue com, a gente diz tratamento, segue com análises, então para conseguir a gente se liberar dessas travas mentais que a gente mesmo colocou e permitiu que os outros colocassem também. E Eduardo, e mais pessoas estão procurando esse tipo né, de Estão. trabalho, de se conectar com ela mesma. Interessante isso, né? Eu conheço muitas pessoas que já foram fazer radiestesia e Uhum. amaram, voltam para casa assim, meu Deus, mudou minha vida. Muda, porque você começa a entender que tem coisas que tá além do que você acha, mas para você acessar o que você acha, você precisa murchar a bexiga, sabe? Colocar assim Sei. para você conseguir ver alguma coisa, que às vezes aquele trauma tá tão grande que a gente perdeu a ilusão da realidade, a gente está em ilusão, a gente não vê a realidade como é. Não é porque a pessoa é ruim, é porque a pessoa ela tá com uma dor, então que dor é essa que a pessoa tá? Então é esse meu trabalho. E esse é o teu trabalho de identificar essa dor que ela tem. Exatamente, por isso que eu utilizo e estudei várias coisas, porque eu não atendo só um tipo de pessoas, eu Que atendo desde legal. pessoas que são militares a pessoas que são psicólogas. Então, tem pessoas que são super céticas, tem pessoas que não são. Então, eu tenho que adaptar conforme a audiência, né? Viu, Brasil? Eu trago sempre pessoas diferentes no nosso programa toda semana para você aí de casa ficar sempre pertinho de mim. Isso aí, Edu, quem busca o seu serviço precisa estar preparado para algo específico. com certeza. Como é o primeiro contato? O primeiro contato é sempre é sempre quando a pessoa ela reconhece que ela precisa, porque não adianta vir uma pessoa forçada, né? Eu vou me forçar a fazer terapia. Não, então eu já falo primeiro assim, então você não está preparado ou preparada ainda, porque se a gente não aceita, a gente vai negar o que o outro está falando sempre. Então, o Exatamente. primeiro processo é você aceitar que você tem um problema. A partir do momento que você fala, nossa, eu tenho isso, eu gostaria de olhar, eu gostaria de entender, eu vou buscar ajuda. Então, acho que o primeiro passo é a pessoa ela reconhecer, né, que ela busca alguma melhoria. A partir disso, a terapia ela começa a acontecer, sempre visando, né, sempre o processo de realização pessoal também. E a pessoa que está assistindo nosso programa, que está em casa com ansiedade, com pânico, com depressão, o seu trabalho também pode ajudar essas pessoas a sair da depressão, da ansiedade, do pânico? Com certeza, porque tudo isso que a gente tem, a gente vai colocando debaixo do tapete, né? E debaixo do tapete, esse monstro, às vezes, ele cresce e quer matar a gente, né? Vamos É. dizer assim, ele quer engolir a gente. E se a gente não cuidar desse monstro, limpar um pouquinho a cada dia, a gente vai negando a nossa felicidade, a nossa realização pessoal, porque senão a gente se amarra cada vez mais. E Eduardo, às vezes as pessoas vão lá no médico e tomam um remédio, tomam aquele remédio, muda de remédio, não muda, e às vezes é ela que tem que mudar a sua energia, né? E o remédio, ele complementa a terapia, né? Uma coisa não Claro, com exclui a certeza. outra, né? Aí as pessoas, é que eu vejo que as pessoas, acho que a sociedade, ela coloca muito essa pressão na gente, pra gente tem que ser forte, tem que colocar carcaça de herói. Não, eu vou lá e consigo. Sim, você consegue, mas você também precisa de ajuda, né? E reconhecer disso é você começar a abrir o mundo de que ninguém é tão alguém que não precise de ninguém, né? Então, eu sempre gosto de brincar disso, porque quanto mais a gente se nega, menos a gente cresce, menos a gente evolui. E o processo é só aceitação, para É tudo. verdade. Olha só, eu tô com uma energia extra aqui, não sei se tu tá vendo no meu colo, ó. Eu vou mostrar a É, minha mostra a sua também. também. O seu cachorrinho, que é um cachorrinho, né? Olha que É lindo. o meu, aqui, ó, o Horus. Ô, Eduardo, a energia dos animais. Antes de eu começar a falar de Big Brother, eu queria que você falasse das energias dos animais. Uhum. Como é que pode, né? Às vezes, eu levo o Toby em algum lugar, ele fica super nervoso com a pessoa, começa a uau, 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 uau. Eu já notei, opa, aquela pessoa não gosta de cachorro, a energia dela não é muito boa. Os animais, eles identificam a energia das pessoas? Eles captam muito. Por exemplo, o Óbvio. cachorro, ele limpa a energia do dono.
Esse olhar para o dono. Já o gato limpa o ambiente. O gato é sempre o ambiente. Então, por isso que gato às vezes está em cima do guarda-roupa, quando você vê, não sabe onde está, embaixo da Verdade. cama. Ele está sempre em cada canto limpando algum lugar. O cachorro está sempre com você, porque ele está te limpando. Então, você chega tenso, você chega em casa, parece que o cachorro sente, né? Ele vem e fica em cima de você. Então, o cachorro tem essa função. Gente, eu vou pedir para ele depois dar uma analisada no apresentador que eu vos falo, né? No final do programa eu quero saber como é que tá a minha energia, hein? Vamos lá, Vamos vamos falar de lá. Big Brother, Edu. Vamos falar de Big Brother, porque tá um Vamos tititi. E falar. você fez uma coisa maravilhosa com os participantes, né? Você fez uma análise energética. Eu queria perguntar para você como foi realizada essa métrica para definir a energia de cada um. Primeiro, falando um pouco dessa parte do BBB, por que que mexe tanto com a nossa energia? Porque na pirâmide de Maslow, o BBB ele trabalha, mexe com toda a nossa escala de fisiologia, segurança, amor, estima, realização pessoal, então tudo fica muito abalado, né? E como que eu fiz as análises, eu acabo puxando as cartas, eu tenho os gráficos de radiestesia, então eu confirmo se isso está com Edu, essa desculpa te energia, se interromper, não está. desculpa. Você falou duas vezes essa palavra, eu acho que o pessoal de casa não está entendendo. Eu quero que você explique. Radiestesia, o que é? A radiestesia, ela é um processo de análise e medição energética. Então, eu vou dar um exemplo muito antigamente como que se fazia isso. Para as pessoas identificarem os postos, elas usavam um equipamento chamado dual rod, que quando se caminha, eram duas varetas que elas se cruzavam, porque a água é energia, né? E quando Uhum. se cruzava, faziam os postos e criavam os vilarejos em volta da casa. E isso foi crescendo com o tempo. Então, como eu falei, a gente sente energia, mas o pêndulo ele também capta energia. Então, ele está aqui rodando, eu não estou balançando. Esse é um pêndulo de madeira, né? É um pêndulo de madeira. Mas, quando você entende radiestesia, que é um processo de avaliação energética, na hora que eu ponho um gráfico aqui, eu começo a saber que tipo de energia essa situação, essa pessoa está vibrando, e aí eu vou confirmando, seja com baralho, seja com Que outras situações que interessante, tem na radiestesia. que interessante. E você fez isso então para cada um dos participantes. Para cada um, dei um breve relato de cada um. E qual foi a energia mais pesada dali daquela casa? Eu não vou colocar como energia pesada, mas é muito engraçado que aqui eu coloquei. Antes de começar, eu abri o Instagram e a pessoa pediu para sair. Agora, o Bruno, ele pediu para sair. Olha. E Vamos acabou ver de esse pedir para. momento então. Vamos ver esse momento. Roda aí, vai ter o momento então que o Bruno saiu do Big Brother. Não, Gaga! Eduardo, ele saiu mesmo. Saiu mesmo. E eu já tinha dado uma outra matéria falando exatamente que ele estava escondendo alguma coisa dentro de si mesmo. O que eu escrevi dele era assim: assim, ele está quase paralisado por si mesmo. Ele se reprime demais e isso faz ele ficar ansioso, fazendo não só aumentar a sua ansiedade, o seu jeito de ver o jogo, mas ele fica cada vez mais distante da realidade por conta de todo esse nervosismo e estar paralisado. E antes de começar o programa, eu vi que ele tinha saído pedido desistência. E o Christian? Tu sabe que o Christian é de Caxias do Sul, da onde eu venho. Qual é a Uhum. energia do Christian? Eu vejo que ele é uma pessoa que ele busca sempre vitalidade. Tudo que ele fala, tudo que ele mostra, né? Ele comenta no jogo, sempre vem com um discurso de sua virilidade, É. o seu jeito Johnny Bravo de ser. Então ele bate na mesma tecla e acredita nesse mundo que ele mesmo criou. E tá tudo bem, né? Mas é uma forma que ele se mostra ao mundo, né? E a energia dele, como é que é assim? Eu acho que ele tá tentando se mostrar muito, mas ele está buscando o que ele tem de confortável, talvez é como as pessoas veem ele, né? Com Então a autoestima energia. enorme, né, Eduardo? Ele tem uma autoestima Exatamente. enorme. Exatamente, mas a gente sabe que às vezes nem sempre o que está na prateleira é o real produto, né? Então, e tá tudo bem, mas Tá tudo bem. como eu falei da pirâmide de Maslow, cada um vai colocar a necessidade que está mais perto de você, ao seu alcance, né? É É a verdade. forma que ele tem. Então eu vejo que ele gosta de mostrar que ele tem vitalidade. A É, característica é essa. é. O apresentador A não é maior. assim, tá? O apresentador de aqui que você fala não é assim, não. Você teve dificuldade para analisar algum desses participantes? Na verdade, o que eu mais tive um pouco foi a Marvel.
Uhum. porque eu vejo que ela está tentando se mostrar no jogo e no que saiu das análises, nas leituras e tal, tem um sentimento um pouco de frustrada, assim, ela está tentando encontrar a sua forma, tentar encontrar que abordagem ela vai ter, porque nessa altura do jogo já dá para ver que alguns já são muito notados, né? Já aparecem, já tem esse evidente, e ela ainda está buscando a sua forma de ser, então, enquanto ela não sair dessa frustração, ela não vai conseguir encontrar esse caminho dela para mostrar quem ela é mesmo. Eu sou uma pessoa que, antes de vir gravar o programa, eu preciso meditar. Às vezes eu chego aqui, a energia do estúdio tá pesada. Eu acendo um palo santo, como eu fiz hoje, Maravilhoso. e a energia, ela fica calma. Eu vejo ali o nosso editor, com a produção toda feliz, alegre. As pessoas, né, infelizmente, elas, às vezes, né, eu noto isso, elas trazem para o trabalho o problema delas. E eu, como apresentadora, não posso ter problemas na frente das câmeras, eu tenho que estar com a minha energia Uhum. sempre alta, e às vezes eu não tô. E é difícil para mim equilibrar essas energias. Como eu faço para equilibrar as minhas energias quando eu vou trabalhar, ou para qualquer um que está assistindo nosso programa, né? Não que é apresentador, mas qualquer um que está indo Uhum. trabalhar agora nesse momento, para equilibrar a sua energia, Edu. Você pode dar uma dica para essa galera aí? Claro. Eu acho que acredito muito que todas essas energias que a gente tem é quando a gente sempre olha para o lado negativo e a gente não aceita que o problema é passageiro. Se eu sei que o problema que eu estou passando ele vai ser passageiro, eu aceito que tem um tempo que vai cuidar disso, sabendo ao momento que eu vou agir. Então, se eu quero segurar aquele problema para mim, eu começo a criar uma massa gigantesca. E isso afeta os outros, afeta o mundo, eu sintonizo com pessoas erradas e também depende muito de como a gente acorda. Se eu acordo falando que meu dia vai ser ruim, seja feita a vossa vontade. Vai É verdade. atrasar, vai ferrar o carro, vai perder a chave, não vai achar nada. Então, eu falo que desde o momento que a gente acorda, do momento que a gente vai dormir, a gente precisa estar muito atento a isso. E se algum problema está sugando a sua energia, escreva. Então, você sabe que está lá no papel, você vai dedicar um tempo para olhar para esse problema e você também vai buscar ajuda, para você Com certeza. buscar, porque você vai começar. Agora, eu vou trazer uma questão muito prática. Sem clareza, a gente não tem estratégia, sem estratégia, a gente não tem ação. Então, se eu estou olhando no problema, cadê minha clareza? É. Aí minha estratégia está mais distante, a minha ação se distancia, aí aumenta a ansiedade, aí eu fico deprimido, aí eu começo a transferir, começo a querer que os outros resolvam coisa que talvez eu teria que resolver por mim mesmo. Então, de tudo isso, a gente saber que existem passos e a dor é passageira. E o problema, ele é passageiro, por mais que seja longo. Eduardo, e como você lida com as críticas, né? Muitas pessoas não acreditam, dizem que isso aí não existe, Uhum, que energia não existe, que ai, não é nada de outro mundo. São pessoas, né, que uhum. não acreditam nessas coisas. Como você lida com as críticas? Olha, desde pequeno eu sempre estive muito nesse meio. Então, eu sempre ouvia que era balela, eu sempre ouvia que era isso, era aquilo. Então, eu sempre gosto de dar esses exemplos, não esperando que a pessoa concorde, mas que em algum momento ela fala, eu abri o olho para isso e eu acho que faz um pouco de sentido. E aí eu falo, tá bom, então tá tudo bem, vai para o seu caminho. Então, aí a gente vai por essa questão de por que que a pessoa ela vai, por exemplo, na igreja? Existe uma energia que está lá, a gente gosta dessa energia, tem pessoas que gostam de ir. Então tem uma coisa lá, mas também está na gente. Então a gente precisa acordar isso, a gente não pode deixar em um lugar toda a nossa realização pessoal. Está dentro da gente, o lugar é só um apoio, é só um suporte. Então trazer para a gente é também reconhecer isso, Isso. né? Mas aí tem as pessoas também que são céticas. Eu falo, então vamos lá para É, que não questões acreditam muito. comportamentais. Por isso que eu me especializei em neurociência e comportamento e em outros cursos também. Então vamos lá pelo comportamento. Então vamos lá que se em algum momento você vai se conectar com esse ponto. E também no cérebro a gente tem um ponto chamado ponto de Deus, que a gente fala que é o nosso sábio interno. E essa energia no lado espiritual, a gente fala que é o nosso guia interno para as coisas que a gente vai fazer. Então, em programas de neuroimagem, existe esse ponto no nosso cérebro. Então, a gente fala, olha, quanto mais você explica uma coisa, mais você encontra outra. As duas se complementam. Uma não exclui a outra.
Eu acredito muito em energia, em vibração, em espírito. Olha, já tive várias experiências, Edu, posso te falar a verdade, hein? Várias experiências. Acredito muito, por isso que eu trago sempre pessoas que falam desses assuntos. A sua língua. Edu, o autoconhecimento está relacionado diretamente às energias, né? É possível dizer que Hum. alguém tem determinadas características energéticas baseadas no autoconhecimento que ela possui? Depende do quanto a pessoa ela está predisposta a isso, para a gente também não cair na questão do falso espiritualista, né? Uhum. Da pessoa que ela se coloca iluminada porque ela estudou um monte de coisa. Não, é uma pessoa comum que entende um pouquinho mais das coisas. Então, o autoconhecimento, eu acho que é quando você começa a saber dominar e gerenciar as suas ações, né? Segurar os seus impulsos, sabe tomar consciência dos seus traumas, porque duvido um ser humano que não tenha tido algum trauma no passado. Todos nós. Então, se não tem, porque não encontrou ainda em terapia. Então, o autoconhecimento, ele está nisso, né? Como que eu vou olhar para frente se eu carrego bigornas do passado, carrego bolas de aço? Eu tenho que tirá-las, só que tirar eu tenho que reviver o trauma. Só que aí, se a sociedade coloca um papel que você tem que ser duro, reviver um trauma é o oposto que a sociedade quer, É. e a gente não vai. Então, aí a gente se enrosca nisso. Então, resumindo essa parte do autoconhecimento, é você saber gerenciar os seus impulsos, bancar os seus desejos. Você, por exemplo, você que está aí, para você estar apresentando, você tem que bancar o seu desejo. Você passa por crítica, você passa por coisas boas, você está bancando o seu desejo. Isso é um processo. Não adianta dizer que a felicidade elas são só coisas positivas. Tem coisas negativas que fazem parte. E não significa que você está fazendo errado. Não é isso. Preste Entende? atenção, Então, pessoal de casa, hein? Preste exato. atenção, Brasil, que ele tá falando, hein? Ó, o povo adora Big Brother. Eu preciso fazer mais uma pergunta pra gente finalizar o nosso Pode programa. fazer. Ainda sobre BBB, tá? Quais casais de fato se amaram, segundo a sua análise energética? Bruna e Uhum. Gabriel, Larissa e Fred, Gabriel e Sara. Temos vistos que Amanda e Sapato gostam muito da energia um do outro. Qual a sua Sim. opinião? Olha, pela análise que eu tenho da Sarah, eu vejo que ela é uma pessoa que ela sempre tenta agir com muita responsabilidade, né? E o Gabriel, ele está encontrando formas de ser, que eu acho lindo, inclusive, né? As formas que ele comentou da bissexualidade, ele Eu fala amei. disso, ele fala daquilo. Então, eu vejo que eles dois têm uma sinergia muito grande, no sentido de que ambos estão, um age com responsabilidade e um está se encontrando. Então, assim, isso é um complemento muito bom, porque talvez na questão do Gabriel, é uma responsabilidade que ele está buscando ter para ele, de como se mostrar para o mundo. Já do Sapato e da Amanda, eu tenho um pensamento que ele fica muito ainda lutando contra os seus julgamentos internos. Então, antes de agir. Então, já a Amanda, eu acho que ela segura, ela passa uma originalidade. Eu acho que pode acontecer esse casal, como também não. Depende muito desse lado do sapato, desses julgamentos internos que ele tem. Já a questão do Gustavo e da Kay, eu acho que é só coisa de jogo. Eu É. tenho um pouco dessa sensação. Eles estão indo porque a Kay tem essa questão manipuladora, ela vai em cima. Já o Gustavo, ele não quer conflito, ele está ali vivendo o jogo, então ele tem medo de discutir, né? Eu vejo que ele sempre cede, ele é muito permissivo. Então eu acho que o maior de todos, assim, que pode acontecer, pode ser o da Sara e do Gabriel. Vamos ver quem é que vai ganhar esse Big Brother. Antes de terminar o programa rapidinho, posso? Como é que tá a energia do apresentador? Que você fala? Tá ótima. Esbanjando vitalidade. É que eu tô equilibrando meus chakras, tô equilibrando as energias, Isso aí. meditação, é Paulo Santo no Con- estúdio. Edu, Continue. Tá obrigado, ótimo. viu? Obrigado pela presença aqui Obrigado a no nosso você. programa. Tenho certeza que o Brasil inteiro gostou. Eu amei, você de casa também Obrigado. amou. Edu, tá aqui teu Instagram, né? O pessoal entrar em contato com você. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado você, meu querido. E você de casa que nos acompanhou até agora nessa segunda-feira, um beijo no teu coração e eu te espero na próxima semana aqui no programa Israel Cassol Show. Beijo, tchau!